Dizem que no deserto de Pedra Branca, há um lugar onde o tempo se esqueceu de andar. A estalagem do diabo, encravada no meio do nada, aparece apenas para quem carrega mais pecado que esperança. Para quem tem contas a acertar. Bill Cachorro Louco não era de recusar um chamado do destino, especialmente quando vinha com cheiro de pólvora e promessas de ouro. Mas desta vez, o chamado veio de Daurice Fios de Prata, dona do salão mais respeitado de Campo Grande, e uma mulher com contas mal resolvidas. Ele voltou, disse ela, seus olhos de prata faiscando. Cláudio Maciel. O maldito vigarista. Bill parou de engraxar o revólver. Acha que é ele mesmo? Tenho certeza. Foi visto entrando na estalagem do diabo. E mais, disseram que ele tá usando o colar de rubis que ele roubou, de mim. Severina arregalou os olhos. Fabiano Raposa Velha ergueu uma sobrancelha. Até Bill, acostumado com lendas e traições, pareceu surpreso. Esse colar era seu? Era. Ele chegou em Campo Grande há 5 anos, se fez de apaixonado, me envolveu, e quando dei por mim, tinha vendido metade do meu salão para investir num negócio seguro. Quando acordei, ele e o colar tinham sumido. Levei 3 anos para reconstruir. Agora ele volta, com a cara mais lavada que poço de mina, e ainda se esconde na maldita estalagem. A raiva dela era diferente. Não era fúria barulhenta, era um ódio calmo, cristalino, lapidado com o tempo. O tipo que o velho oeste aprende a respeitar. E quer o quê? Que a gente vá lá e... Começou Bill. Quero que entrem com a desculpa de caçadores de recompensa, joguem com ele. Ele não resiste a um pôquer bem jogado. E quando perder, eu mesma quero olhar nos olhos dele. E assim foi feito. Naquela noite, eles cruzaram o deserto até avistarem as janelas tremeluzentes da estalagem. A porta de madeira rangeu ao se abrir, revelando um salão cheio de figuras que pareciam ter saído de um pesadelo antigo. Mas ali, no centro, como se reinasse em meio aos fantasmas, estava Cláudio Maciel o vigarista, bigode fino, colete carmesim, e o mesmo sorriso cínico de sempre. Ora, vejam só quem o destino me traz de volta. Bill Cachorro Louco, e Daurice. Que prazer revê-la, minha joia. Daurice não disse uma palavra. Apenas puxou uma cadeira e sentou à mesa. O baralho foi posto no centro. Vamos jogar, disse ela. Mas saiba de uma coisa, Cláudio, dessa vez, é você quem vai sair sem nada. O vigarista sorriu, já embaralhando as cartas. A partida de pôquer começava. E a estalagem do diabo observava em silêncio. O cheiro a tabaco e a poeira pairava no ar pesado da estalagem do diabo. Cláudio Maciel, com seu bigode fininho e sorriso maroto, era um homem que sabia jogar qualquer jogo, e aquele não seria diferente. As cartas deslizaram suavemente em suas mãos, e ele deu uma piscadela para Daurice, como se já soubesse que o jogo estava perdido antes mesmo de começar. Mas Daurice não era mais a mulher ingênua que ele enganara há anos. Ela tinha se reerguido das cinzas, mais forte e mais inteligente do que nunca. Bill Cachorro Louco, Severina e Fabiano Raposa Velha observavam com atenção. Enquanto Cláudio se concentrava no jogo, eles mantinham os olhos na movimentação ao redor, atentos à possibilidade de qualquer surpresa. A estalagem do diabo parecia ter um charme sinistro, mas todos sabiam que ali estavam mais do que apenas cartas e apostas em jogo. Cláudio abriu a partida com uma aposta alta, o brilho de sua confiança refletido no brilho dos rubis do colar que agora pendia em seu pescoço. Ele sabia que Daurice o observava com um ódio calculado, mas isso o fazia sentir-se mais seguro. Ele estava em casa, controlando o destino, como sempre fizera. Está jogando mais alto do que o normal, não é? Perguntou Bill, seu olhar afiado como uma faca, embora ele tentasse manter a conversa descontraída. Cláudio deu uma risadinha, não escondendo a satisfação. Oh, Bill, você sabe que a sorte favorece os audaciosos. E neste jogo, ninguém é mais audacioso que eu. Severina lançou um olhar desafiador para ele, mas se manteve em silêncio, como se as palavras fossem desnecessárias. Ela sabia que o silêncio seria mais eficaz do que qualquer provocação. Já Fabiano, com sua luneta pendurada ao pescoço, estudava cada movimento de Cláudio com o cuidado de quem observa uma serpente pronta para atacar. O jogo prosseguiu por horas, com cada rodada de cartas aumentando a tensão. A sala estava repleta de homens e mulheres que observavam o jogo como se estivessem em uma arena. Mas para Cláudio, o maior adversário não era Daurice, era o seu passado, o que ele sabia que estava prestes a ser desenterrado. Ele sabia que sua sorte estava começando a virar.
Daurice, com uma calma impressionante, foi apostando de maneira calculada, sem pressa, e fez uma expressão serena quando as cartas começaram a ser reveladas. Cláudio, com um sorriso falso, olhou suas próprias cartas e preparou-se para dar seu último truque. Ele acreditava que tinha o jogo no bolso, até que Daurice colocou uma carta na mesa com um sorriso discreto. Acredite, Cláudio, o jogo nunca é o que parece, ela disse, seus olhos de prata brilhando na luz tênue do salão. Com um movimento rápido, Daurice virou sua mão. As cartas estavam dispostas de forma perfeita, formando uma sequência imbatível. Cláudio, por um momento, ficou paralisado, seu sorriso desaparecendo. Como? Como você? Daurice não respondeu de imediato, apenas sorriu, um sorriso carregado de vingança e justiça. Ela olhou para o colar de rubis que Cláudio usava, e então, para ele. Você roubou de mim, Cláudio. E agora, a casa está fechada para você. Antes que ele pudesse reagir, Bill se aproximou e colocou uma mão firme sobre seu ombro. Agora, vamos fazer com que você pague pela sua aposta. Mas Cláudio não era um homem fácil de se derrubar. Ele olhou para os homens que estavam ao seu redor e sorriu, ainda tentando manter uma postura arrogante. Acham que vão me amedrontar com isso tudo? Ele riu, como se tivesse uma carta na manga. Posso ter perdido no jogo, mas sei muito bem como virar a mesa. A tensão na sala aumentou. A partida ainda não havia terminado. E a estalagem do diabo sabia muito bem que quando Cláudio Maciel estava envolvido, sempre havia um truque a mais. Daurice, entretanto, não estava mais disposta a perder. O jogo acabou, Cláudio. E sua voz era como ferro quente. A tensão na estalagem do diabo era densa como névoa de cemitério. Cláudio Maciel ainda sorria, mas havia um tremor disfarçado por trás da lábia afiada. A mão de Bill permanecia firme em seu ombro, enquanto Daurice, altiva, encarava-o como uma juíza prestes a ditar sentença. Eu devia ter te enterrado com aquele colar, murmurou ela, os olhos prateados brilhando como lâminas. Mas achei que o inferno faria isso por mim. E eu devia ter levado você comigo, respondeu Cláudio, sem perder a pose. Mas você era boa demais para dividir cela com canalha. O salão silenciou. Todos sabiam que a estalagem do diabo era mais do que uma simples pousada. Era um ponto neutro, sagrado para malandros, pistoleiros e jogadores. E agora, aquele equilíbrio estava prestes a ruir. Foi quando uma das lâmpadas a querosene apagou com um estalo. Em segundos, tiros ecoaram do lado de fora. O caos se instalou. As janelas explodiram em estilhaços e um cavalo relinchou em desespero. Um grupo encapuzado cercava o local. Eram homens de Cláudio, apostadores de alma suja e dedo leve no gatilho. O plano B chegou mais rápido que o previsto, disse Cláudio, aproveitando a distração para golpear Bill com o cotovelo, livrando-se de sua mão. Num salto ágil, virou a mesa de pôquer e sacou um revólver de dentro da bota. Mas Daurice já esperava esse movimento. Antes que ele atirasse, ela puxou uma derringer do busto e disparou. O tiro não acertou em cheio, mas rasgou-lhe o ombro direito, fazendo soltar a arma e cair de joelhos. Fabiano Raposa Velha, posicionado no mezanino com sua velha carabina, começou a derrubar encapuzados pelas frestas da madeira. Já Severina, rápida como o diabo em pessoa, virou uma das mesas e se abrigou ao lado de Bill, que se levantava aos trancos, ainda zonzo do golpe. Acha que ele ainda tem carta na manga? Perguntou Severina, recarregando com raiva. Com esse bigode de cigano? Ele deve ter o baralho inteiro escondido nas calças, respondeu Bill, cuspindo no chão e puxando sua colta. Enquanto os tiros uniam e os gritos ecoavam, Cláudio rastejou até uma porta lateral, uma antiga saída que só ele e Daurice conheciam. Mas ela ouviu. Por um segundo, os olhos de ambos se cruzaram. E Cláudio, mesmo sangrando, esboçou um sorriso de desdém. Até a próxima, fios de prata. E desapareceu na escuridão. Quando os tiros cessaram e o último capanga caiu, a madrugada voltou a respirar. A estalagem estava parcialmente destruída, o chão coberto de estilhaços, cartas de pôquer e sangue. Daurice olhou para o colar de rubis, que Cláudio havia deixado para trás na correria. Ele deixou isso de propósito, disse ela, apertando o pingente entre os dedos. Só para dizer que ainda tem controle. Esse desgraçado não vai longe, afirmou Bill. Vamos caçar ele. E agora, não é só por você. Daurice assentiu. Os olhos frios. A respiração firme. É por tudo. Por cada mentira, cada carta marcada, cada rastro de traição. E assim, a caçada ao vigarista começava.
O sol mal tocava o horizonte quando a silhueta de 3 cavaleiros cortou a estrada poeirenta ao sul de Las Mortas. Bill cachorro louco na dianteira, Severina logo atrás com a espingarda engatilhada, e Daurice fios de prata montada em seu alazão negro como breu, com o colar de rubis preso ao pescoço, símbolo da última ferida e da promessa de vingança. Cláudio Maciel, o vigarista, fugira para o único lugar onde ainda tinha aliados, Rancho El Silencio, uma ruína cravada entre montanhas, onde velhos contrabandistas ainda sonhavam com ouro e liberdade. Mas o que ele não sabia era que sua sorte havia acabado. Os ventos não mais sopravam a seu favor. A noite caiu como um manto, sob as estrelas, os 3 se aproximaram sorrateiros do rancho. Fabiano Raposa Velha já os esperava escondido entre os arbustos, com sua luneta apontada para a varanda onde 2 pistoleiros faziam ronda. Ele tá lá dentro. E não tá sozinho, murmurou. Mas sei reconhecer o medo até de longe. Ele tá acuado. Chega de rodeio, disse Severina. Vamos mandar ele direto pro inferno ou fazer ele implorar para voltar. Daurice se adiantou. Era pessoal. Bill tentou contê-la, mas ela levantou a mão. Isso é entre eu e ele. Só entro depois que ele souber que fui eu quem o caçou. Com um estrondo repentino, ela disparou para o alto. Os vigias reagiram, mas Bill e Severina já estavam em ação, abrindo fogo com precisão. Raposa Velha derrubou um deles, e o outro fugiu para os fundos. Dentro do rancho, Cláudio Maciel acordou com o som da madeira rachando e gritos lá fora. Tentou alcançar seu revólver, mas ao abrir a porta, deu de cara com Daurice. Sentiu minha falta, amor? Disse ela, fria como aço. Daurice, eu? Balbuciou Cláudio, os olhos tremendo. Calhe a boca. Cada palavra sua é veneno. Ela o desarmou com facilidade. Cláudio caiu de joelhos, o braço ainda ferido da última fuga. Bill e Severina entraram logo atrás, com armas em punho. O rancho agora estava sob cerco. Mas Cláudio tinha uma última carta. Com um movimento rápido, puxou uma pequena alavanca escondida no assoalho. O chão sob seus pés se abriu e ele caiu por um alçapão, uma passagem secreta de túneis que levava direto ao leito seco de um riacho. Bill correu até a abertura, mas só viu o vulto se perder na escuridão. Maldito! Rosnou, socando o chão. Daurice se aproximou, olhos fixos na escuridão. Ele não vai parar. E nem eu. Severina colocou a mão no ombro dela. Então a gente caça. Até o fim. Bill assentiu, sério. O vigarista pode ter escapado hoje. Mas deixou um rastro de cartas marcadas atrás dele. E um dia, o baralho dele vai acabar. Lá fora, o vento uivava entre os escombros do rancho. A lua cheia iluminava a trilha da fuga, e em algum lugar sob a terra, Cláudio Maciel sorria, não por vitória, mas por saber que o jogo, ao menos por agora, ainda não havia terminado. E assim, sob o céu vasto do oeste, a caçada continuava.